Exercício 2 aí. Considere o triângulo ABC, onde A 2,3, B 10,9 e C 10,3. Representa as coordenadas de seus vértices no plano cartesiano. A. Esboce um plano cartesiano com esses pontos com o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Eu já esbocei aqui, pessoal, ponto A, 2,3, o ponto B, 10,9 e o ponto C, 10,3, tá? Determine as coordenadas do ponto M, que é o ponto médio do lado AB, ou seja, pessoal, ó, o ponto médio desse segmento aqui, tá? Então, vamos lá. X de M é igual a X de A mais X de B dividido por 2, tá? Então, vamos lá. Qual que é o X de A, pessoal? É o ponto, é 2, né? 2 mais X de B, qual que é? 10 dividido por 2. 2 mais 10 é 12. 12 dividido por 2 é 6. Esse é o ponto X, tá? M igual a 6, vírgula. Agora o Y. Y de M é igual Y de A mais Y de B dividido por 2. Qual que é o Y de A, gente? Olha lá. 3. Mais Y de B, que é 9, dividido por 2. 3 mais 9, 12. 12 dividido por 2 é 6. Então, X é 6 e Y é 6 também. Ou seja, se a gente fosse calcular certinho, o ponto médio seria exatamente nesse ponto, tá bom? 6,6. Calcule a medida do segmento cujos extremos são os pontos M e C. Ou seja, este ponto M e este ponto C. Este ponto M, né, que nós encontramos agora, e o ponto C. Gente, como que a gente pode fazer para calcular essa medida? Não são dois pontos? Se são dois pontos, a medida, como que a gente pode fazer? Distância, não é? Distância entre dois pontos, né? Ou seja, distância entre os pontos M, né? E o ponto C, tá? Então, vamos lá, ó. Distância entre os pontos M e C é igual a raiz quadrada de X de M, tá? Menos X de C ao quadrado, mais Y de M menos Y de C ao quadrado. Ou seja, distância de M, né, de C, é igual a raiz quadrada. Qual que é o ponto X de M, pessoal? Ó, 6 menos. Qual que é o X de C? 10, né? Ao quadrado, mais Y de M, qual que é? 6 menos o Y de C, qual que é? 3 ao quadrado. Calculando aqui, ó, distância de M e C é 6 menos 10 vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 6 menos 3 é 3 ao quadrado. Então, raiz quadrada, né? Menos 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 é 25, ou seja, raiz quadrada de 25, que vai dar quanto? 5. Então, a distância entre esse ponto e esse é 5, tá? E agora, calcule a medida do segmento cujos extremos são os pontos A e M. Nós vamos calcular o quê? Essa distância aqui, ó, entre esse ponto A e o ponto M. Como que a gente pode calcular? A distância também, né, pessoal? Então, a distância de AM é igual a raiz quadrada de X de A menos X de M ao quadrado, mais Y de A
menos y de m ao quadrado. Então, distância de AM é igual a raiz quadrada x de A. Qual que é? 2 menos x de M, que é 6 ao quadrado, mais y de A, qual que é? 3, menos y de M, que é 6 ao quadrado, né? Então, distância de A até M é igual a raiz quadrada 2 menos 6, é menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 6, menos 3 ao quadrado. Distância de AM é igual a raiz quadrada de menos 4 ao quadrado é 16, mais menos 3 ao quadrado é 9. Distância de AM é igual a 16 mais 9, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Exercício E aqui, ó. Calcule a medida do segmento cujos extremos são os pontos B e M, tá? Ou seja, a distância entre o ponto M e o ponto B, né? Então, vamos lá. X de M é igual a X de B. Opa, não é ponto médio, é distância, né? Distância de BM é igual a raiz quadrada de x de B menos x de M ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, distância de BM é igual a x de B, pessoal, qual que é? 10 menos 6 ao quadrado, mais 6, né? Y de B, né? Deu 9 aqui. 9 menos 6 ao quadrado, tá? Então, distância de BM é igual a raiz quadrada de 10 menos 6 ao quadrado é 4 ao quadrado, mais 9 menos 6 ao quadrado é 3 ao quadrado. Aqui nem precisa do parênteses, tá, pessoal? Porque é positivo, né? 10 menos 6, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado é 9. Raiz quadrada de 16 mais 9 é raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Aí, a gente pergunta, por que que deu tudo igual, pessoal? Por que que deu tudo 5? Exatamente porque M é o ponto médio desse segmento, ou seja, a mesma distância que tem de A até M é a mesma distância que tem de M até B e de M até C, tá? Aí, o exercício F pergunta assim: que propriedade do triângulo retângulo podemos observar ao concluir que os itens anteriores... Faça o esboço de tudo que você encontrou em um plano cartesiano para entender melhor. Gente, o triângulo ABC é retângulo em C. Olha lá, ó. Ele é retângulo, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus aqui em C, certo? O que mais que a gente pode notar? O ponto M, ele é equidistante dos 3 vértices, é o que eu falei para vocês aquela hora. A distância de MB, MA e MC é a mesma, ou seja, ele tá bem no centro, tá? Outra coisa, a mediana relativa à hipotenusa, ela tem a metade do comprimento da hipotenusa, tá? Então, ó, se você analisar bem, você vai ver que se esse mede 5 e esse mede 5, a hipotenusa do triângulo retângulo mede 10 centímetros, vamos colocar em centímetro, né? E a mediana mede quanto? Mede 5, exatamente a metade, tá? Então, ó, pause o vídeo, certo? E é só copiar, tá?